Olá, benditos! Hoje nós vamos conhecer o outro filho de Isaías, Maher-Shalal-Has-Baz. E, como os filhos de Isaías eram mensagens ambulantes para o povo de Judá, esse nome era muito significativo. Vamos conferir? Esta profecia é a continuação da profecia do capítulo anterior, na qual Deus assegurou a Acaz, rei de Judá, que ele não seria derrubado pelas forças combinadas de Israel e Síria. Esses dois inimigos seriam julgados pelo Senhor e dentro de 65 anos, o reino do norte de Israel, também chamado de Efraim, seria quebrado, de modo que não seria mais um povo. E a Síria seria uma nação totalmente subjugada. Neste capítulo, Deus dá a Isaías um sinal para explicar que a invasão da Síria e do reino do norte de Israel começaria em breve. Deus então diz a Isaías para pegar um grande rolo. Não é sempre que os profetas são ordenados a escrever, mas aqui está um exemplo. Isaías deveria escrever um nome em letras bem grandes e em um nível que qualquer homem pudesse ler e entender. O nome era Maher-Shalal-Has-Baz, que significava algo como apresse-se para o despojo, apresse-se para o saque. Depois Isaías chamou o sacerdote Urias e Zacarias como testemunhas para que a validade desta palavra fosse estabelecida. Neste ponto, entra em cena a esposa de Isaías, chamada aqui de profetisa. O sentido do título de profetisa pode ser pelo fato de simplesmente ela ser a esposa do profeta. Mas, ao ficar grávida de um filho do profeta Isaías, ela claramente trouxe à luz uma profecia por ocasião do nascimento e do nome do seu filho. Deus disse que o nome do menino seria justamente o nome que Isaías havia escrito no rolo, Maher-Shalal-Has-Baz. Isso porque antes que esse garoto aprendesse a falar papai ou mamãe, os dois reinos que atormentavam Judá seriam abatidos pelo rei da Assíria. Este é essencialmente o mesmo significado do sinal de Emanuel de Isaías capítulo 7. Deus usou a diferença entre o pequeno riacho de Siloé e os poderosos rios da Assíria, Tigre e Eufrates, para fazer uma dolorosa comparação. Assim como um grande rio em uma enchente, o exército assírio não ficaria confinado em suas margens. Em vez disso, ele estenderia o seu ataque contra Israel, Síria e Judá, com violência e destruição. Os sírios seriam completamente subjugados pela Assíria, assim como o reino do norte de Israel, que em decorrência do ataque deixaria de ser uma nação. Os assírios também invadiriam a nação de Judá ao sul, causando muito prejuízo e destruição, mas não conseguiriam vencê-la. A terra de Judá, que os assírios queriam tomar posse, não pertencia realmente ao rei Acaz ou ao povo de Judá. Pertencia ao Senhor Deus, ao Messias que viria, ao Emanuel. E Deus estaria ao lado do seu povo para garantir a vitória. Contudo, o momento era de tensão por causa do perigo iminente. Na época desta profecia, os exércitos combinados de Israel e Síria já haviam tentado invadir a terra de Judá, conforme nós vimos no capítulo 7. Eles não tiveram sucesso, mas deixaram um rastro de destruição em grande parte da nação de Judá. Agora, a profecia de Isaías declarava que o exército da Assíria iria atacar Israel e Síria, causando toda sorte de destruição, mas que o povo de Judá devia depositar sua fé no Senhor e santificar a Ele. Para aqueles que confiassem no Senhor, ele seria como um santuário, mas para os outros, ele seria uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa.
Em vez de encontrar proteção no Senhor, eles tropeçariam nele, caindo para a destruição. Esta é uma forte declaração da divindade de Jesus. Veja o que Pedro escreveu séculos mais tarde. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Hoje nós sabemos que Jesus é esta pedra de tropeço, esta rocha de ofensa. O povo de Judá deveria estar preparado com sua esperança totalmente no Senhor. Esperar no Senhor significa estar totalmente atento a Ele, focado em cada movimento seu e responsivo à sua vontade. No versículo 18, Isaías se apresenta com seus filhos como se dissesse: olhem para nós, nós somos a mensagem. Ele tinha sido chamado para profetizar e usar os nomes dos seus filhos em suas mensagens proféticas. O nome Maher-Shalal-Has-Baz significava apresse-se para o despojo, apresse-se para o saque, referindo-se ao ataque da Assíria contra a Síria, Israel e Judá. O nome Sear-Jazub significava um remanescente retornará, referindo-se à restauração que Deus traria ao povo de Judá. E o nome de Isaías significa a salvação é do Senhor e se referia à atitude de fé e esperança que o povo de Judá precisava ter. Nós também somos filhos de Deus e somos sua mensagem. O escritor aos Hebreus cita esta passagem para comunicar esta verdade. Ele diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Assim como os filhos de Isaías eram testemunhas vivas da verdade da palavra de Deus, nós também, como filhos de Deus, desempenhamos a mesma função. Diante daquela situação de perigo, o povo desobediente de Judá seria tentado a buscar orientação e conforto nos médiuns e magos. Isaías, então, expôs a tolice dessa atitude, perguntando: quando você está em apuros, você não deveria buscar o seu Deus? Se você não pode confiar no seu Deus quando está em apuros, então, para que serve o seu Deus? O Deus vivo fala por meio da sua palavra viva e dos seus servos vivos para nos guiar. Não há razão para consultar qualquer outra fonte. Em vez de todo esse engano e tolice, volte-se para a palavra de Deus. E um detalhe importante que Isaías ressalta é que se houver desacordo entre a palavra de Deus e a palavra do mensageiro, é claro que o mensageiro está errado, porque a palavra julga o mensageiro. E se ele abandonar a palavra de Deus e confiar em qualquer outra coisa ou pessoa, estará caminhando em direção à total destruição. Mas a boa notícia é que os problemas do povo de Deus terminariam através do nascimento de uma criança maravilhosa, um menino que seria chamado, entre outros nomes, de Príncipe da Paz. Mas esse será um assunto para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!